Bom dia, 9 horas 1 minuto, 9 e 1. Boa manhã para você. Estamos chegando aqui na programação da Gênese, a Gênese Rádio Web, para você que está nesta manhã de sexta-feira. Manhã de sexta-feira, temperatura 14 graus, uma temperatura um pouquinho mais baixa, né? Mudanças de temperatura, afinal de contas, o outono está chegando aí. Aliás, já chegou, né? Você foi o nosso verão. Gente, e hoje a gente inicia o nosso quadro Compartilhando Vida, algo muito especial, um quadro que a gente já vem orando já há um bom tempo para a gente iniciar esse quadro e a gente começa hoje falando de algo muito especial, né? Afinal de contas, a Gênese Rádio Web, né, e todo o grupo, enfim, nós pertencemos ao Ministério Tabernáculos, que é, no início, a IBN, né, a Igreja Batista Nacional. E sempre tem um início, né? Podemos dizer assim, sempre tem um início. Nós vamos falar sobre esse início, nós vamos falar sobre detalhes, né? De como começou, como é que a igreja chegou hoje aonde está, de que forma. E nós temos o prazer de receber, né, nos estúdios aqui da Gênese, o irmão Vanderlei Medeiros, que digamos assim, foi ele que começou, pela sua oração, pela sua vontade, aquilo que Deus colocou no seu coração, é que começou a IBN, hoje o Ministério Tabernáculos. Primeiramente, bom dia, irmão Vanderlei, muito obrigado por aceitar em vir conversar com a gente aqui, né? E iniciando este projeto que muitos e muitos testemunhos, muitas pessoas virão ainda testemunhar e falar, enfim, daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes da Gênese. Como é bom estarmos aqui compartilhando vidas. E nesse dia, ouvintes, Manuel, eu quero compartilhar parte da minha vida com os ouvintes aí, exaltando e glorificando o nosso Deus, porque a Ele, somente a Ele, pertence toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Nós somos apenas instrumentos usados por Ele quando Ele quer e como Ele quer. Que Amém? benção, amém. Irmão, eu lhe chamo de irmão Vanderlei, pode ser? Pode, com certeza. Então, tá bom. Vanderlei, tudo começou através de uma pequena célula. Ou antes dessa célula, começou como? Exatamente. Você sabe, Manuel, que por mais de 20 anos, nós morando aqui em Giruá, residindo aqui em Giruá, fomos gerente da PIP Máquinas por 40 anos, residindo aqui em Giruá, mas nós seguimos a igreja em Santo Ângelo, porque não tínhamos uma igreja do padrão da IBN aqui em Giruá. E aí, Deus tocou no nosso coração de falar com o pastor Jair, na época, com o pastor Silvânio, com o Brian, com o filho dele, para abrirmos uma célula aqui em Giruá. E desta célula, Deus mexeu com o pastor Jair, convocando o pastor Agnaldo para nos ajudar a conduzir essa célula. Veja bem, dessa célula hoje nós temos a Igreja Tabernáculos, onde tem sido uma bênção na vida de muitas famílias, inclusive da nossa. Olha só que bênção. E eu gostaria que o senhor falasse em alguns detalhes que eu acho que são importantes nesse início. Afinal de contas, o Ministério Tabernáculos, ela pertence ao M12, né, a visão celular. E nisso, por ser o início, né, ou seja, tudo começou através da célula. Ela começou com quantas pessoas? Era o senhor e mais quantas? Fala detalhezinhos pra gente aí. Importante isso aí. Nós éramos entre 6 pessoas. E quando nós vimos hoje um povo congregando, louvando e adorando a Deus, isso nos toca profundamente, né? Nós éramos entre 6 pessoas, com auxílio naturalmente desses pastores que nós citamos, e estava conosco a família do Robson, a família do Adenauer e da Neuza, que foram de extrema importância para nos dar esse suporte. Tava o Adenauer, estava a irmã Miriam na época, com o seu genro e sua filha. São pessoas que iniciaram conosco esse trabalho, que hoje, então, é a Igreja Tabernáculos. Como é bom Deus ter tocado no nosso coração para ter
hoje um trabalho neste padrão de Igreja Tabernáculos, igreja em célula, onde nós nos reunimos nas casas e também na igreja. Mexemos e trouxemos palavras para famílias, né? Procurando auxiliar essas famílias, porque muitas vezes, por pequenos detalhes, a família precisa uma palavra. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é que faz a diferença na vida de qualquer família, de qualquer pessoa, né? Mas existe algo especial. Esse algo especial que eu digo assim, nada começa sem uma oração, porque o senhor várias vezes se deslocou a Santo Ângelo, se deslocava. Isso foi em quanto tempo, mais ou menos? Esse trajeto nós fizemos... Até realmente começar a célula, opa, agora... Acho que... Exatamente, esse trajeto nós fizemos, como eu disse antes, por mais de 20 anos. Imagina. E aí, Deus começou a mexer no nosso coração, mas nós temos que ter algo desse padrão aqui em Giruá. E colocamos isso no joelho, vamos ser bem franco, né? Que os ouvintes entendam que nada vem de nós mesmos, de jeito nenhum. Colocamos isso em oração, juntamente com essas famílias que nós citamos aqui, né? Adenal, Ireneuza, Robson, toda essa gente, todo esse pessoal que iniciou conosco, colocamos isso em oração e fomos lá, falamos com o pastor Jair na época, e aí ele convocou o pastor Agnaldo e as coisas iniciaram. Coisa mais linda foi que as primeiras reuniões que nós fizemos, coisa mais interessante, foi ali na Associação do Bairro Santa Fé. Olha só. Ali nós fizemos o primeiro culto, fora, digamos, da igreja de Santo Ângelo, o primeiro culto ali na Associação do Bairro Santa Fé. E ali Deus já começou a juntar famílias, né? E dali então é que surgiu a igreja, quando nós fomos lá para a antiga vidraçaria Rochnesk, acima da Rádio Giruá ali então Deus mexeu com o Robson foi lá, contatou com o seu Rochnesk na época, escuta, o senhor não quer alugar o prédio? Mas sabe que eu até estava pensando nisso, mas isso Deus mexeu com o Robson antes, né? E ele então nos alugou o prédio para iniciarmos. Inicialmente com poucas famílias. Quando nós reuníamos 100 pessoas ali, era algo extraordinário, uma alegria total, né? E assim foi o início da igreja que temos hoje, Igreja Tabernáculos, antigamente Igreja IBN. Começou o projeto, né, vindo o pastor Jair, enfim, tinha a participação do pastor Silvânio, né, enfim, os demais membros. E depois, na sequência, veio o pastor Agnaldo. Exatamente, o pastor Agnaldo, vamos assim, ó. Ele conta muitas histórias, inclusive tem livros, ele conta como ele começou, o que ele fazia aí, enfim, fala pra gente um pouco esse início aí. O pastor Agnaldo foi praticamente designado pelo pastor Jair, e eu vou ser bem franco, ele veio até meio na marra, porque ele tinha um grupo de jovens em Santo Ângelo, onde ele pastoreava, acho que mais de 100 jovens lá na IBN, e foi convocado. Então, na verdade, um dia... Isso é algo importante, como Deus fala com as pessoas. Você falou antes, no início, compartilhando vidas. Isso eu tenho que compartilhar com os ouvintes. Na verdade, um dia Deus nos deu um grande sonho que eu vi, eu senti, Deus me mostrou o pastor Agnaldo pregando aqui em Giruá e numa grande multidão, várias pessoas reunidas, aquela quantia enorme de pessoas. E eu cheguei e fui falar com o pastor Agnaldo, e ele meio fugia de mim. Porque o que esse camarada quer que eu vá sair de Santo Ângelo para ir a Giruá, iniciar algo que não existe. Olha né? só. E olha só o que Deus tem. Quando Deus mostra, ele prova, né? Por isso que eu quero compartilhar isso. E o senhor, com com a sua paciência em oração calma, vai chegar o momento. Com certeza, né? É aquilo que Deus estava tocando no coração. Vai chegar o momento e realmente o pastor fugiu até que Deus pegou eles, é aqui. E foi algo extraordinário quando pudemos ver a igreja fluindo aqui em Giruá e o povo chegando conosco, famílias abençoadas que hoje fazem parte da Igreja Tabernáculos, que vieram congregar conosco, trazer
experiências também, vidas transformadas, Manuel. Vidas, tu vendo famílias sendo transformadas, não tem preço isso aí. Tu vê famílias transformadas, tu vê uma família muitas vezes que estava desagregada, Deus mexer com essa família, reunir novamente e fazer uma família de verdade. Porque a família de verdade passa a ser a menina dos olhos de Deus, né? Com certeza. Com certeza. Como que o senhor hoje vê, assim, da forma que está, né? Hoje, como porque passou por 2 prédios, né? Já passou por 2 prédios. Primeiro essa logo no início e depois você passou por um segundo prédio. E hoje com o prédio próprio. A gente sabe que prédio, tudo isso faz parte, sim, de acontecimentos, que é importante. Mas eu vejo, assim, desses 11 anos de trabalho, hoje o senhor olha, já várias pessoas passaram, muitos encontros, muitos trabalhos, muitas atividades, muitos jovens, inclusive até nós comentávamos essa semana sobre os jovens, e jovens que hoje não são mais jovens, já são adultos, famílias, casados, já com filhos ou projetando filhos. O que passa na sua cabeça, voltando a 11 anos atrás, com aquele sonho, aquele desejo, aquilo que estava no seu coração? Como é que nós iríamos imaginar o que Deus fez? Por isso que a palavra de Deus diz: é impossível ao homem natural entender as coisas espirituais. Não poderíamos, de forma nenhuma, Manuel, imaginar o que tem hoje. A igreja hoje, a Igreja Tabernáculos hoje, é uma igreja com sede própria, com prédio próprio. Tem ajudado muitas famílias. Nós não podíamos imaginar isso aí. É só Deus que faz. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de Deus. Quando Deus quer, não tem homem que possa contrariar. Por isso, Manuel, eu quero te dizer uma coisa. Nós temos passado por alguns problemas? Temos. O problema, às vezes o ser humano passa por problemas. A igreja também passa, nós somos igreja, nós fizemos parte de um corpo. E eu quero te dizer uma coisa, tudo as coisas que acontecem, Deus transforma em bênção. O que hoje nós estamos passando, com problemas que qualquer pessoa, qualquer situação tu pode passar, Deus transforma em bênção as coisas. Porque é inimaginável o que Deus pode fazer com o homem quando está com o seu coração voltado para Ele. Não tem como tu imaginar. Não podia tu imaginar uma igreja como nós temos hoje, surgida de uma célula de 6 pessoas. Como é que tu ia imaginar isto? Isto é nascido no coração de Deus, não tem como tu negar isso aí, né? É inegável. Verdade. E uma coisa que me chama muita atenção é pela sua fé. Por o senhor acreditar. Porque são 20 anos que o senhor ia e voltava. Com certeza. Deus colocou isso no seu coração, porque quando vem situações como essas, quando vem da gente, eu entendo isso, que quando vem da gente, o que acontece? No primeiro a dificuldade, o primeiro não, você desiste. Agora, quando você está firmado na rocha, e aí você sabe que é de Deus, o senhor exerceu a fé de uma forma sobrenatural. Vamos dizer dessa forma assim. Porque assim a gente ouve na Bíblia, né, muitos homens que levaram anos, né, 40 anos, 50 anos, para cumprir os seus propósitos. E aí o senhor exerceu a fé. Com certeza. Você sabe que Deus tem mexido profundamente com a minha família há vários anos. E a gente tem que ser franco e dizer: eu estive fora dos caminhos do Senhor, mas Deus tinha um plano para mim e para minha família, para que nós pudéssemos ser vaso de bênção para outras pessoas. E Deus foi tão maravilhoso que me deu uma família extraordinária. E essa família me segurou muito. Eu tenho uma esposa hoje que me acompanha, aguentou muitas coisas erradas que a gente faz na vida, porque às vezes quando Deus não está na tua vida, tu faz bobagem. Exatamente. E Deus foi tão maravilhoso que ela entendeu e soube me ajudar. Quando nós formamos uma família maravilhosa, colocamos isso em oração. E hoje eu tenho dito, Manuel, e aos ouvintes, eu tenho dito com toda certeza e convicção:
Isso eu vou dizer para os ouvintes, para que entendam profundamente o que Deus faz na vida de uma pessoa, compartilhando vida, né? Eu tenho pedido a Deus nas minhas orações diárias hoje, não me deixa sair do teu caminho, Senhor. Se for para sair do teu caminho, eu prefiro sair desse mundo, porque fora de Deus não tem como tu viver depois que tu conhece esse Deus maravilhoso. Ele é vida e vida em abundância. Glória a Deus. Gente, Ministério Tabernáculos está aí. Só que na trajetória da gente, no dia a dia, acontecem várias coisas, né, irmão Vanderlei? Certeza. Afinal de contas, o senhor iniciou um projeto vindo do coração de Deus. O senhor foi responsável por iniciar esse projeto, por abrir a sua casa. Aí é que tá, o senhor juntamente abriu a sua com outros casa, irmãos, com outros né? irmãos, né? Abrindo com todos os demais. E diante disso, como o senhor se colocou, assim como os demais irmãos que começaram, essas 6 pessoas, enfim, todos que estavam ali, que começaram com esse desejo de ter o ministério. Ah, ok, cumpri minha missão, agora não preciso fazer mais nada. Não é isso, né? De forma nenhuma. A vida segue. Aí é que tu tem que te colocar no plano de Deus. Porque quando tu vê que Deus está juntando com os teus planos, é maravilhoso. Aí é que tu coloca esse sonho que Deus nos deu na presença dele, para que as coisas comecem a se concretizar. E hoje Deus tem concretizado esses sonhos, né? Através do pastor Agnaldo, através dessas famílias que congregam conosco, onde tem acontecido coisas maravilhosas. Problemas como você falou antes, sim, temos problemas também, porque onde há o homem, há problema. Há problemas. Não adianta, muitas vezes a pessoa diz, eu estou descontente com o Vanderlei e vou sair da igreja. Mas não adianta, ele vai para outra e vai olhar que lá também tem problema. Exatamente. Então, o homem, por si só, ele às vezes, mesmo não querer, a carne às vezes traz alguns problemas, né? Por isso que tu tem que te pegar com Deus, para que Deus mexa com a tua vida de forma a tu fazer a vontade dele e não a tua, porque a tua não é perfeita de forma nenhuma, né? E por não ser perfeita, acontecem situações em nossas vidas. Exatamente. Né? E eu sei que o senhor tem vários testemunhos durante toda essa sua trajetória até aqui. Por favor, compartilha algum testemunho, algo que marcou a sua trajetória, marcou a sua vida, né? Que realmente você disse assim, eu quero compartilhar isso com vocês. Com certeza. Manuel, eu quero contar para os ouvintes, quero contar para você aqui, algo que é indiscutível, a mão de Deus conduzindo. Certa vez, quando eu frequentava em Santo Ângelo, a igreja em Santo Ângelo, nós tínhamos um grupo de oração, ainda era na Igreja Batista Brasileira lá, nós tínhamos um grupo de oração que antes do culto nós reuníamos aquele grupo, como fizemos hoje na Igreja Tabernáculos, nós temos também um grupo de oração, orando antes do culto, para que Deus possa agir e mexer com as pessoas, que Ele vem agir, não homem, mas Ele vem agir. E nós tínhamos um grupo de oração, né? E certo dia, eu tinha uma caminhonete, uma F1000. Certo dia eu deixei a caminhonete estacionada em frente à igreja. E quando deixei a caminhonete estacionada em frente à igreja, por uma falha humana, né? Por uma falha humana, eu deixei no banco de trás da caminhonete, atrás do banco do motorista, eu deixei a minha carteira. E essa carteira era chamada Leva Tudo, né? Porque quando leva tudo. E ali dentro daquela carteira, atrás do banco da caminhonete, estava nada mais, nada menos do que todos os valores que nós tínhamos. Nós tínhamos uma microempresa, eu e o Moro aqui em Giruá, nós tínhamos uma microempresa. Estavam ali naquela carteira, naquela Leva Tudo, todos os valores que nós tínhamos que cobrir os cheques para segunda, terça e quarta, cobrir os boletos, desculpe, e nós estava ali, o valor na época era 27 mil, se tu pega 27 mil que nós tínhamos ali,
Tu pega o valor trazendo para o valor de hoje, dá mais de 200 mil reais, com certeza, Nossa. 300 mil reais no mínimo. E é o valor que estava ali. E por uma falha humana, eu deixei aquilo ali. Para nossa surpresa, Manuel, a caminhonete estacionada em frente à igreja, quando fomos sair, né? Quando fomos sair da igreja, terminou o culto, aí participamos do culto e tal. Quando fomos sair da igreja, eu olhei para frente da igreja, cadê a caminhonete? Jesus. Havia sido furtada a caminhonete. E eu saí na porta, olhei aquilo ali, a igreja não tinha saído toda ainda, tinha saído talvez menos da metade, estava praticamente toda a igreja. Eu saí na porta e vi que não estava lá. Aí vamos usar o termo, eu gritei para os irmãos lá: irmãos, minha caminhonete foi roubada. Eu preciso fazer um clamor junto com a igreja aqui para que esse veículo seja encontrado. Está toda a nosso capital ali, tá, mais o veículo que está sendo roubado. Eu preciso que a igreja me ajude a fazer um clamor. Manuel, voltamos para dentro do templo novamente e fomos fazer o clamor. Imagina a tensão. Imagina você com aquilo ali. De uma hora para outra você... Eu não tinha, para você ter uma ideia, desde a chave da minha casa, que era Sim. santuário, nós estávamos em Giruá, desde a chave da casa eu estava na caminhonete. Imagina. Eu não tinha nem como entrar dentro de casa. Né? E aí, voltamos para dentro do templo. Ao retornarmos para dentro do templo, fizemos um clamor. E eu disse nessa oração que eu fiz um clamor diante de Deus e disse: este acontecimento vai ser para a honra e glória de Jesus. Amém. Deus vai mexer não só com a vida da igreja, mas com a nossa vida e com a vida desta pessoa que fez o furto do veículo. Deus tem plano nisso e para a honra e glória dele, Deus vai mexer com esse rapaz. Vai mexer com a igreja também. E por que não dizer? Vai mexer com muitas e muitas famílias que vão acompanhar o que Deus vai fazer. Muito bem. Voltamos a Giruá com o veículo do pastor emprestado. E chegamos aqui em Giruá, Manuel. Ao chegarmos aqui em Giruá, essa história é linda, essa história é algo que, compartilhando vida, Deus mexeu muito com nós. Glória a Deus. Chegando aqui em Giruá, eu não tinha como entrar dentro da casa, porque não tinha chave. Tivemos que arrombar, já com o veículo emprestado. Todo o dinheiro lá, caminhonete lá. Tivemos que arrombar a casa para poder entrar. Ouvintes, quando eu boto o pé, arrombei a casa para entrar. Quando eu boto o pé para dentro de casa, meus amados, toca o telefone. Eu tinha telefone convencional na época. Toca o telefone. Isso passado já aproximadamente 3, 4 horas, 5 horas, porque foi logo no início do culto e já era quase meia-noite nessas alturas, ou passado da meia-noite. Eu recebo, toca o telefone e eu corri no telefone lá, né? Diz, quem é que está falando? Aqui é fulano. O senhor é o seu Vanderlei Gaspar Medeiros? Sim. Aqui... Aí entrou a Polícia Federal. Opa. Aqui é o Valmir da Polícia Federal de Carazinho. Nossa. Eu quero comunicá-lo que nós estamos com a sua caminhonete presa aqui em Carazinho. Eu dei um grito para esse cara: Valmir, eu não te conheço, Valmir, mas vocês estão sendo usados por Deus. Com certeza. Pode ter certeza que vocês estão sendo usados por Deus. Estou me deslocando para ir à busca desse veículo lá. Aí nos deslocamos. Nos deslocamos até Carazinho. Quando chegamos lá, a caminhonete estava realmente no pátio da Polícia Federal. Aí eu pensei comigo assim, bom, vai ter... Isso era altas horas da madrugada, né? Vamos ter que ir amanhã. O próprio policial disse, olha, nós vamos ter que ir para a delegacia, saímos daqui amanhã, você leva a caminhonete, vamos lá para a delegacia fazer a ocorrência, né? E aí eu fui dormir um pouquinho, tirar um soninho na cabine da caminhonete lá.
Não houve avaria na caminhonete, muito pouquinho lá, ele bateu um pouquinho do paralama, mas muito pouco. E eu, olhando, Senhor, tu quer falar comigo? Tu quer falar com... Tá visto e notório que tem algo para acontecer aqui. Tu não deixou acontecer isso comigo, por acaso não. Olhei, abri o porta-luva da caminhonete, tinha dentro do porta-luva, Manuel, ouvintes, tinha dentro do porta-luva, isso é coisa de Deus, né? Um Novo Testamento pequenininho. E eu tinha a caneta no bolso, peguei aquele Novo Testamento. Eu já sabia o nome da pessoa que tinha... O Novo Testamento era aqueles livrinhos... dos livrinhos pequenininhos, daqueles que os Gideões... Que os Gideões... Que era distribuído... Distribuíam nos hospitais, distribuíam em todos os lugares, né? Para que as pessoas lessem. Eu estou com o Novo Testamento daquele, peguei a caneta... Senhor, eu quero dar um recado. Eu já sabia o nome da pessoa, Fausto. O Fausto que tinha furtado a caminhonete. Peguei a capa daquele Novo Testamento e escrevi assim: Fausto, não foi por acaso que Deus permitiu que tu cruzasse o meu caminho. Deus tem que mexer com a tua vida e fazer de você um homem de bem para a sociedade. Escuta a voz de Deus e procure te encontrar com o Deus que mexeu com a minha vida. Assinei meu nome e botei no bolso aquele Novo Testamento e fomos para lá no outro de manhã. Quando cheguei diante dos policiais, eu vi esse homem algemado lá. Ele tinha sido preso e algemado e devem ter dado uns cascudos nele, com certeza, né? Normal. Mexeu com Polícia Federal e coisa, e eles querem a verdade, né? E aí eu falei com os policiais, ele algemado, vi aquela criatura ali algemada e tal, e eu falei com os policiais, vários policiais, inclusive o Valmir da Polícia Federal, né? Escuta, policial, eu posso dar um recado para esse rapaz? Eu posso dar uma palavrinha para ele? E os policiais olharam para mim e disseram assim: seu Vanderlei, o senhor não conhece essas pessoas. Isso não adianta. Esse tipo de gente não adianta o senhor dar muita conversa. Não vai adiantar nada. Mas se o senhor quiser falar, eles rindo de mim. Sim. Rindo de mim. Porque o homem natural não entende as coisas do espírito, exatamente. Né? E aí eu cheguei, ele algemado, eu cheguei, botei no bolso da camisa dele assim aquele Novo Testamento e disse: Fausto, Deus, o Deus que me encontrou, quer mexer com a tua vida para que a partir de hoje tu não dê mais trabalho para esses policiais. Tu seja um homem de bem da sociedade e Deus possa usar a tua vida para te testemunhar o que Deus está fazendo agora na tua vida. E dei o recado e fui embora. Meu amado, eu tenho certeza que Deus fez, nunca mais soube dele. Mas eu creio num Deus que não faz as coisas por acaso. Que ele foi tocado, foi. Porque eu vi lágrima nos olhos dele. Eu vi. E aí, meus amados, aí vem a outra parte que eu considero de suma importância. Meus queridos, no eles tirarem esse rapaz da caminhonete, eles puxaram esse rapaz da caminhonete num trevo ali em Carazinho, e no puxarem saiu junto a leva tudo. E ficou na grama lá. E eu dizia para o policial, eu tenho a minha carteira com todo o dinheiro e meus documentos pessoais, está tudo na carteira, ele deve ter essa carteira. E eles questionando ele, e sendo enérgico para eles, onde está a carteira do homem? Eu não peguei, eu não sei onde está, eu não peguei isso aí. Mas os policiais eles não acreditam nessas pessoas. Sim, né? Eles fazem de tudo para... Eu não peguei a carteira. Tá bom, então não teve jeito. Peguei a caminhonete e vim embora. No outro dia fizemos a parte, tudo, eu vim embora para Santo Ângelo. Né? E eu vim orando, eu não tenho vergonha de dizer coisa mais linda isso, porque eu vim de Carazinho a Santo Ângelo, clamando a Deus: Senhor, eu não posso ficar sem os meus documentos, sem esse valor, porque o que vai ser da nossa vida agora? As pessoas não vão receber os valores que tem para receber de nós, e vai ser um problema sério, né? E parece que eu vim olhando na beirada da faixa, assim, mas
deve ter caído por aqui. E vim a Santo Ângelo. Quando eu cheguei em Santo Ângelo, eu cheguei direto ao Bassani, ali em Santo Ângelo, para ele dar uma olhadinha justamente naquele amassadinho que tinha dado no Paralama. Quando eu chego no Bassani, uma ligação, recebo lá no Bassani, uma ligação do gerente do Banco do Brasil de Giruá. Mas como? O gerente do Banco do Brasil de Giruá querendo falar comigo? Será que ele já sabe que eu não tenho dinheiro para pagar as contas? Será que esse homem já sabe que eu não tenho dinheiro para pagar as contas? O que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? O gerente já do banco me ligando. Esse cara foi roubado, não vai poder pagar as contas agora, nem cobrir o cheque. E aí, meu querido, o gerente do banco vai e diz assim: seu Vanderlei, aqui é o gerente do Banco do Brasil. Nós queremos comunicá-lo que sua carteira foi encontrada com todos os documentos e dinheiro e está na mão de um empresário em Carazinho que vai mandar para nós aqui em Giruá. Oh, glória! Aí como é que eu não vou acreditar num Deus desse tamanho? Porque nesse local, no eles tirarem ele da caminhonete, essa carteira caiu num local onde tem uma passarela que passam centenas de pessoas que moram de um lado da cidade e vão para o outro trabalhar. Um numa indústria, outro no comércio. E um desses rapazes, funcionário de uma indústria, passando aquele local ali, encontrou aquela carteira ali, olhou aquilo ali, se apavorou e pegou e levou a carteira para o diretor da indústria lá e entregou a carteira para o diretor da indústria. Aí eu recuperei a carteira e todos os documentos. Documentos, dinheiro, tudo. E o que eu quero resumir com isso, Manuel? O que os ouvintes têm que entender com isso? E será que isso é a mão de Deus? Será que é ou será que não é? De 1000 carteiras dessas que tu perder com dinheiro, tu recupera uma? É difícil, né? É difícil. Meus queridos, Deus tinha um plano na vida desse homem. Com certeza. E ele usou quem? Um vaso dele, para que as coisas acontecessem. Por isso que eu falei no início, e eu imagino que esse homem hoje deve ser um homem que crê num Deus verdadeiro. Amém. E que também deve estar compartilhando vida com outras pessoas, com certeza. Verdade. Os planos de Deus são perfeitos e são maravilhosos. E o mais interessante de tudo é que Deus é fiel também, né? Com e certeza. Ele guarda, Ele nos guarda e guarda, enfim, de tudo aquilo que a gente faz quando nós servimos a Ele de todo o coração. Porque a gente vê essa entrega sua, né? De um amor de Deus tremendo, por abrir a sua casa junto com os demais irmãos, por fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente acaba deixando as coisas saírem entre os dedos pela murmuração. Eu entendo, claro, nós somos seres humanos, a gente murmura. Com certeza, normal. somos falhos. Somos falhos, mas Ele cuida. Independentemente, Ele cuida da gente com todos os detalhes. E esses detalhes, os detalhes aí é que várias pessoas foram usadas por Deus. Com certeza. Desde mesmo ásperos os policiais, né? Mesmo sendo ásperos da forma que foram usados. Né? O rapaz que encontrou e levou pro empresário, né? Que também foi usado. Então, ou seja, o agir de Deus, ele é fantástico. As pessoas, Manuel, às vezes eu fico imaginando como é que uma pessoa pode dizer que não crê em Deus, que é ateu. Não é possível. Tu olhando para a natureza, tu já vê o agir de Deus até na natureza. Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que ele muitas vezes, como eu disse no início, Manuel, ele não olha para as nossas imperfeições. Porque se ele fosse olhar para as nossas imperfeições, quem seríamos nós? Seríamos liquidados na hora. Ele é maravilhoso. Ele vê o adiante, ele vê o homem que vai ser transformado. Por isso que não tem como a conversão de um homem ou de uma mulher diante de Deus
não tem como tu querer fazer, digamos assim, algo que não seja real. Não tem. Ou ele é ou não é. Não existe hipocrisia de tu dizer eu creio em Deus. Creio em Deus, todo mundo crê. Crê em Deus, qualquer um pode dizer que crê. Agora, na tua família, quando Deus entra, ele entra para transformar e para abençoar. Porque em Deus tem vida. Como eu disse no início, vida e vida com abundância. Família sem Deus é família que está recebendo chumbo grosso. O mundo com Deus tem problema. Nós falamos antes, nós não temos problema como igreja? Claro que temos. E imagina você, se você com Deus tem problemas e as agruras da vida, imagina você sem estar debaixo do guarda-chuva do Senhor. O chumbo é grosso, meu filho. O chumbo é grosso. Tem que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Irmão Vanderlei, eu quero que o senhor deixe uma mensagem final, mas eu quero que assim, do fundo do seu coração, qual é a mensagem que o senhor deixaria hoje? Eu vou falar algo que está no meu coração, que a hora que o senhor começou o seu testemunho, e Deus tocou. Como se fosse o seu último dia hoje. Não é esse o objetivo. Sim. Mas vamos usar essa forma de se comunicar. O que o senhor diria hoje para os ouvintes, para a família Tabernáculos e para a sua família, para os seus filhos? O que eu diria hoje? Não fique fora da presença de Deus. Não tem como tu viver neste mundo fora da presença de Deus. Com Deus, tu tem a certeza de que tu pode enfrentar problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, você vai vencer. Eu anotei um versículo aqui que eu quero compartilhar com os ouvintes, e está em Lucas 1,37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Para Deus não haverá impossível. Não tem como uma família ser verdadeiramente feliz. Escute, ouvinte, o que nós estamos dizendo agora não é por coisa nossa, é coisa do Espírito Santo. Não tem como uma família ser verdadeiramente feliz se não tiver dentro da sua casa o cordão de 3 dobras. Eu, a minha casa e Jesus. Tem que haver o cordão de 3 dobras. Se Deus fosse me chamar hoje, eu iria tranquilamente. Eu tive um infarto há uns anos atrás. E eu quero dizer, Manuel, o seguinte. Quando eu tive esse infarto, meus filhos, minha família, estavam chorando, ficaram preocupados. E eu só disse para eles e para minha esposa o seguinte, não se preocupem. Se essa for minha hora que eu não estiver com vocês, eu vou estar com ele. E eu quero isso para cada um dos que está escutando isso. Não deixe Deus sair fora da tua vida. Não tem vida sem Deus. Vida sem Deus é caco de vida. A vida só tem quem tem Deus. Quem tem Deus tem vida, quem não tem Deus não tem nada. Pode ter dinheiro. Eu tenho 40 anos de empresa, onde eu gerenciei uma empresa. Essa empresa me homenageou na hora de sair. Ninguém trabalha 40 anos se não tiver uma convicção daquilo que está fazendo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, maravilhoso é ter convicção e servir um Deus que pode todas as coisas, que transforma a tua vida, que faz da tua vida, tua família, uma família feliz. A felicidade completa é só Ele que pode dar. E em todos esses anos de empresa, contatando muitas e muitas pessoas, eu vi tantas pessoas ricas, riquíssimas, mas tão pobres que só tinham dinheiro. E é essa a mensagem que eu deixo. Não há fortuna que possa comparar com aquilo que Deus pode fazer na tua vida e na vida de uma família. Essa é a minha mensagem, para que as pessoas possam escutar e não fiquem sem Deus. Não fique, esse mundo é cheio de conturbação, mas com Deus tu passa
o mar dessa vida. Amém. Sem palavras, irmão Vanderlei, muito obrigado por ter estado nesse primeiro episódio, nesse primeiro programa, Compartilhando Vida. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado, Eu respeito muito pessoas da sua idade. Por quê? Porque eu tenho aprendido com a palavra de Deus de que a sabedoria está nas pessoas, né? Nas pessoas mais velhas. E nós temos que ouvir. Eu não tenho meu pai hoje, não tenho a minha mãe aqui, mas eu digo, eu sempre que eu posso conversar com pessoas mais velhas, porque a gente aprende e a gente tem que dar ouvido às pessoas mais velhas pela sua experiência e pelo aquilo que Deus tem feito. Manuel, eu quero... Tu me permitiu, eu vou Por abusar favor. um pouquinho dos ouvintes, do ouvido dos ouvintes. Prazer. Mas eu não posso deixar de compartilhar mais um pequeno testemunho. Amém. Compartilhando vidas, né? Claro! E tu sabe que há poucos dias atrás, há praticamente 3 semanas atrás, um neto meu, filho da Dani, que mora em Santa Catarina, em Itajaí, Santa Catarina, verdade. esse menino, 16 anos, ele estava num balneário com o pai dele. E no momento que ele estava lá, ele foi pular dentro d'água, num local mais profundo, e alguém puxou uma corda, e ele, no pular, ele bateu o pescoço. E vou ser bem franco com os ouvintes, ele praticamente quebrou o pescoço. Imagina. Então, gente, naquele dia, Manuel, naquela madrugada, nas 6 e pouco da manhã, naquela manhã das 6 e pouco da manhã, qual era o tema do nosso encontro com o pastor e com as famílias da igreja, que nós temos feito a live diária? Era família. Uhum. Naquele dia nós estávamos orando por família. E a mãe do João Vitor, a Dani, estava num propósito de oração especificamente pelo João Vitor. E aquele menino caiu e, vamos usar o termo meio duro, mas é a realidade, ele quebrou o pescoço, bem dizer. Porque ele deslocou, logo abaixo da cabeça, deslocou, o osso saiu do lugar. Quando ele chegou no médico, quando o João Vitor chegou no médico, o médico olhou e não acreditou naquilo ali. Olhou novamente, quando ele, aí já era uma médica, quando olhou, disse para ele, menino, senta ali e nem fala, nem falar você não fala, porque as pessoas que chegam aqui, da forma que tu está chegando aqui, você sente? Sinto. Você sente teu pé? Sinto. As pessoas que chegam aqui, da forma que tu está chegando aqui, ou ficaram no local, morreram no local, ou tão paraplégico que só mexe da cabeça, do ombro para cima. Nossa. Então Deus deu um livramento, mas meus queridos, isso foi pela oração. É lógico que os netos e a tua família estão em oração e Deus vai dar o livramento. Amém. Porque ele ouve a voz do filho que busca ele no deserto. Amém. E o João Vitor, para a honra e glória de Jesus, está hoje praticamente recuperado, fez uma cirurgia com todos os movimentos, né? Com vida perfeita. E ele, para a honra e glória de Jesus, ainda vai servir esse Deus maravilhoso. Amém. Porque Deus mexeu com a vida dele, não foi por acaso. Amém. Como mexeu com esse Fausto que eu dei o testemunho aqui, não foi por acaso. Deus quer que nós venhamos nesse mundo e não simplesmente passemos por aqui, mas que que possamos ter uma experiência com ele. E experiência qualquer um. Eu não sou filho especial de Deus, e nem você, Manuel. É assim. Verdade. Ninguém é filho especial de Deus. Essa experiência que eu tive, que nós temos, qualquer um pode ter. Qualquer família pode ter. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os amados ouvintes que estão nos escutando e para essa rádio maravilhosa. O Senhor exerceu a autoridade de Deus. Amém. A partir do momento que a gente se posiciona com a autoridade de Deus, as coisas acontecem. Amém. Porque a gente sabe que a vida do crente, a vida do cristão, a gente só faz as coisas pela fé. E é o que a gente tem batido. Verdade. Nós falávamos ontem, né, no Café com o Pastor, falávamos sobre fé. Exatamente. Foi falado sobre várias coisas, mas a fé é a base do cristão. Amém. Sem fé, não conseguimos realizar nada. É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus e Deus agir. Amém. Glória a Deus.
muito mais ainda nós vamos compartilhar Ô, nesses glória. momentos, viu? Irmã Vanderlei, muito obrigado mesmo de coração. Por mim, a gente ficava horas e horas aqui, mas o senhor vai voltar aqui ainda, viu? Amém. Amém. Porque eu sei que tem mais testemunhos aí. Com outras Tem compartilhando mais vida, né, para os ouvintes. Exatamente. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe o senhor de uma forma realmente muito Amém. especial. Ricas bênçãos de Deus na sua vida. Deus seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lá, tá aí o nosso primeiro Compartilhando Vida de uma forma realmente especial, hein? E sexta-feira tem mais, sexta-feira que vem tem mais Compartilhando Vida e nós vamos estar aqui com outros irmãos falando daquilo que Deus tem feito na vida de cada um. Vamos ao intervalo e a gente volta na sequência da programação.